olhando o horizonte de 4, 5 anos, cara, o que vai falar mais alto no Brasil é custo de capital. Ponto. Nos últimos 15 anos, pelo menos que eu acompanho, nunca foi... Nos últimos 15 anos, pelo menos, o Brasil nunca esteve tão no último lugar da fila como hoje em dia. Porque o Brasil tem ciclos macroeconômicos muito violentos. E se você estiver na ponta errada do ciclo, cara, você pode estar com um ativo bom, você vai se estourar. Não tem como. Qual que você acha que é o erro principal que a gente está cometendo hoje, que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e falar, pô, tava na cara e passou batido isso aqui, olha só, que cagada. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rethink Talks, o podcast que repensa, explora oportunidades e debate o futuro do mercado imobiliário. Sempre com conversas estratégicas, humanas e provocadoras com quem realmente vive o setor. No episódio de hoje eu recebo aqui um convidado que ajuda a definir os rumos do real estate institucional no Brasil. Ele é Max Lima, sócio fundador da HSI, antiga Prosperitas, economista formado na University of Chicago e responsável por gerir bilhões em ativos imobiliários, com fundos, crédito estruturado e private equity imobiliário. Max construiu sua carreira entre finanças, securitização e real estate, e hoje lidera a HSI, com uma visão clara de oportunidade, risco e inovação. Max, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu costumo dizer que todos os anos eu gosto muito de tomar um café com você. Uma vez a cada semestre eu falo, cara, quando que vai ser a minha aula de real estate aí? Porque eu acho que você está sempre à frente da curva, conseguindo ver algumas tendências. E estou muito feliz de receber você aqui hoje. É um prazer. O prazer é meu, obrigado, cara. Essas conversas são sempre divertidas. Você sempre tem boas perguntas aí sobre o mercado, a conjuntura de Brasil e visão de futuro. Então, estou animado aqui para mais um papo. Nossa, é sempre um prazer estar com você. Muito bom, muito bom. Max, vamos começar do começo. Assim, acho que você foi lá para Chicago, fez a Universidade de Chicago. Você é um cara com uma visão bem global. Mas como é que tudo começou para real estate? Como é que o real estate chegou na tua vida? A gente nunca planeja, né, cara? Não, cara, eu acho que talvez a última coisa que eu queria fazer é real estate, ou ter alguma coisa a ver com construção. Na verdade, meu pai tinha construtora e eu falei para ele quando eu fui estudar economia que, cara, eu nunca vou trabalhar com construção. E olha que acabei no real estate. Pai, não vou fazer engenharia, vou fazer economia porque eu não quero Na trabalhar. verdade, eu comecei a fazer engenharia, eu odiei e daí fiz economia. Então, foi assim, o mundo dá umas voltas engraçadas. E foi muito por acaso, na verdade. Eu nunca imaginei, nunca planejei trabalhar com real estate e real estate aconteceu na minha vida bem depois de eu ter me formado. Na verdade, eu me formei, quer dizer, fui trabalhar num hedge fund como analista de ações de mercados emergentes. Depois eu fiz M&A de empresa americana, só nos Estados Unidos. E depois disso eu entrei em finanças estruturadas e comecei a financiar todos os tipos de ativos, vamos dizer, securitizáveis. Primeiro nos Estados Unidos, depois evoluindo para outros mercados. Comecei a fazer coisas no México, depois na Argentina. Isso daí dá para escrever um livro divertidíssimo, coisas estranhas. E comecei a fazer coisas no Brasil também. Quer dizer, comecei a fazer securitização de empréstimos de carteira de automóvel, cartão de crédito, cara, e por aí vai. E depois de bastante tempo, quer dizer, fora do Brasil, eu conheci o pessoal que estava montando aqui uma boutique de investimentos, que tinha me conhecido, tinha feito uma transação para o Walter Torre no México, na verdade, levantaram dinheiro para um brasileiro no México. Caramba. Em pesos. Foi uma história diferente que a gente conseguiu fazer lá. Aí eles falaram, poxa, você não quer tentar fazer esse tipo de coisa aqui no Brasil? Basicamente crédito estruturado? Eu falei, claro, vamos fazer. Eu estava cansado já de ficar nos Estados Unidos, tinha sido uma jornada boa, uma década quase lá, e falei, tá na hora de voltar para casa, então... Isso foi em que ano? Putz, isso foi, cara, 2000 por aí, 2000, 2001. E vim para cá, quer dizer, começar esse mercado de securitização no Brasil. Mas não era com foco imobiliário, mas quando eu cheguei aqui eu descobri, na verdade, que puxa, a grande necessidade de financiamento do Brasil estava no mercado imobiliário. O mercado imobiliário do Brasil era 100% dependente da poupança dos bancos e só isso. Quer dizer, não tinha um mercado de capitais ativo, não tinha alternativas de financiamento para os incorporadores. Então, se eles não se encaixassem naquela cartilha muito rígida que existia na época do SFH, o cara não conseguia se financiar. Eu falei, bom, aqui tem uma avenida de crescimento. Uhum. E comecei, quer dizer, a fazer os primeiros fundos imobiliários, isso lá em 2001, os primeiros CRIs do Brasil,
Eu fiz o primeiro fundo de CRI do Brasil, isso em 2003. Então foi um pouco por aí. Mas como é que eu fui parar no mercado imobiliário de verdade? Foi assim, meio sem querer. Eu era um cara de crédito no fim do dia. E eu comecei a emprestar muito para o mercado imobiliário e havia um certo grau de amadorismo, eu vou dizer assim, cara. As empresas não eram bem estruturadas. Então dava muito problema nos empréstimos. E quando dá problema, eu tinha que pular para o outro lado da mesa, entrar no deal do cara, na incorporação do cara, resolver aquele troço para receber. Daí eu falei, calma aí, meu, eu estou fazendo o trabalho do incorporador e o meu. E o incorporador está ganhando mais que eu. Então, cara, eu acho que eu estou Tem uma coisa errada tô na aí. ponta errada dessa história aqui. E daí eu descobri uma outra coisa que foi interessante, isso foi lá por 2004. Dado que eu tinha experiência com securitização e tinha aprendido, vamos dizer, um pouco sobre real estate, sobre incorporação, etc. e tal, eu descobri que dava para comprar ou incorporar imóveis de graça. Isso foi talvez os anos mais produtivos da minha vida, do ponto de vista de acúmulo de riqueza rápida. Por que eu descobri? Ninguém sabia se financiar no longo prazo no Brasil. Então, esse financiamento longo imobiliário em 2004, 2005 era 5 anos, 7 anos. Não existia esse troço de 15 anos, tá? Então, mas eu descobri que, cara, existia, na verdade, no Brasil, demanda para isso, porque alguns investidores institucionais, seguradoras, fundos de pensão, eles têm um passivo de longo prazo, então faz sentido para o cara ter um ativo de 15 anos indexado no passivo dele. É, e eu descobri isso, então o que eu fazia? Eu batia na porta de companhias com bons créditos, multinacionais ou companhias grandes brasileiras e falava, olha, não faz o menor sentido você ter essa sede corporativa no seu balanço, ou esse galpão, ou qual fosse o objeto, o equipamento imobiliário. E na época tinha essa tendência de desmobilização, era uma tendência global. Todo mundo tem que ser asset lá e tal. E não tinha as regras contábeis que existem hoje, que não permite você fazer isso mais sem contabilizar isso como dívida. Então eu chegava para o cara, pô, me vende aqui essa sede corporativa e assina aqui um contrato de 15 anos de aluguel. E lá securitizava o contrato. Muitas vezes, o valor presente do contrato do cara era mais do que eu estava pagando para ele para comprar o imóvel. Uau, Então, eu pegava um dinheiro, botava no bolso e ficava com o imóvel de graça no fim do contrato. Então, que cara, era maravilha. maravilhoso. É, E eu falei, cara, por que essa história de fundo? Eu vou ficar fazendo isso aqui o resto da vida, isso aqui é muito bom. Obviamente, tudo que é bom não dura pouco. E eu era bem moleque na época, eu devia ter, sei lá, 27 anos de idade. E, poxa, depois de um ano, dois aí que eu tô fazendo isso, o mercado começou a se perguntar, cara, como é que esse cara. De onde veio o Qual dinheiro? é a Qual é mágica? a mágica que esse cara tá fazendo? E eventualmente descobriram a mágica, né, cara? Todo mágico, uma hora descobre o truque. Então, quando descobriram o truque, em vez de ter equity negativo, quer dizer, eu tirar dinheiro do negócio para o negócio, os caras começaram a colocar um pouquinho de dinheiro. Então, falou, cara, eu não vou tirar dinheiro, mas vou comprar um ativo de 100 milhões que eu vou receber daqui a 15 anos, vou pôr 1 milhão. Cara, eu nem esse milhão tinha, entendeu? Eu falei, cara, então estragou o jogo. Mas eu tinha tido uma experiência bastante boa já nesse tipo de operação de build-to-suit, sale leaseback. E eu falei, cara, vou fazer um fundo para fazer isso. A dificuldade na época, eu falei, bom, legal, mas onde é que eu vou arrumar dinheiro para isso? E efetivamente, o tipo de dinheiro que eu queria, que era um dinheiro onde eu ia ter poder discricionário, eu poder fazer o que eu quisesse para investir no mercado imobiliário, esse dinheiro não existia no Brasil. Tá, assim, eu chegar para um fundo de pensão, eu tinha um excelente relacionamento com esse pessoal na época, mas eu chegar para o fundo de pensão no Brasil em 2005 e falar, cara, me dá aqui um dinheiro de 10 anos, eu não vou te contar o que eu vou fazer antes, e quem decide quando compra e quando vende sou eu, você não pode sentar no comitê de venda, você não pode fazer nada disso, que o cara está acostumado a fazer, não rolava. Os family offices do Brasil na época mal existiam e eram muito mal estruturados, então, cara, assim, eu queria um dinheiro que na prática não existia no Brasil. Falei, bom, já que não existe aqui, cara, eu vou buscar ele fora. E Isso foi um que pouco ano? desse 2005, 2006? 2005. Então foi aí que nasceu a história do private equity imobiliário. Eu falei, bom, cara, eu tenho que achar aqui uma meia dúzia de corajosos aqui, cara, que topem, Estrangeiros, estrangeiros que internacionais. topem, cara, investir no Brasil, porra, com um cara de 27 anos, com um track record meio diferente, é, porque eu nunca tinha gerido um fundo, na verdade, tinha gerido um fundo de CRI e tal, mas nunca o de equity. E foi um desafio, quer dizer, você falar sobre o Brasil em 2005 era meio parecido com falar sobre o Brasil hoje, entendeu? Ninguém quer escutar muito. Então foi um trabalho grande de convencimento que existiam oportunidades boas no Brasil e que dava para ganhar dinheiro aqui, porque era um mercado, vamos dizer, pouco competitivo e muito ineficiente. E deu certo, que a gente conseguiu levantar lá do primeiro fundo 300 milhões de dólares com investidores globais, Ásia, Estados Unidos, Isso lá Europa. em 2005, hein? 2005. Uau. E daí, assim, seguiu a história, né? Pô, fizemos o primeiro fundo, fundo 1, fundo 2 já foi o dobro, 600 milhões de dólares, fundo 3 foi um bi.
E essa história aí foi embora até a gente chegar onde está hoje. Quer dizer, agora, por acaso, estava viajando no Oriente Médio e na Ásia, levantando aí o Fundo 7. Então vai ser o nosso 7º flagship fund, mas sei lá, nosso 20º veículo de private equity imobiliário. Então, uma história de Você 2 décadas. você tem o valor total que você já conseguiu levantar lá fora ao longo desses anos todos? Cara, honestamente, de cabeça, não. Alguns Ah, bilhões. vários bilhões de dólares, cara. Sei lá, entre todas as estratégias nossas, sei lá, cara, 5, 6 bi, fácil. Uau, Mais que isso, talvez. Eu muito não, eu bom. não, eu não, eu não penso muito nesse valor histórico. Eu Exato. penso mais, ó, cara, quanto que eu tenho No hoje, dia a entendeu, dia, cara? vamos lá, Então eu falo vamos. assim, cara, a nossa estabilidade é em torno de 2,5 bi de dólar, mais ou menos, de equity, é onde mais ou menos a gente fica nas nossas estratégias imobiliárias, vamos dizer. E os fundos que você levanta, geralmente, eles têm essa questão discricionária. Você pega o dinheiro para investir nas teses que você encontrar a oportunidade, vender na hora que você entender que é o momento certo, é dessa forma. Cara, eu acho que o grosso do nosso dinheiro é isso. A gente tem alguns, vamos dizer, managed accounts que a gente trabalha junto com o investidor, mas o grosso do nosso dinheiro é discricionário. E é o que funciona melhor para a gente, é onde, vamos dizer, se eu olhar assim, fizer uma planilha com os nossos retornos, é onde eu mais ganhei dinheiro para os investidores, é onde eu mais perdi também, sendo bem honesto. Ninguém. Cara, um Ninguém só investidor que está há acerta, né? 20 anos fazendo isso, cara, falar aqui que nunca perdeu dinheiro é mentiroso. Tá? Então a gente toma mais risco, obviamente, do private equity que num fundo imobiliário de renda. Vai ser um Uhum. risco completamente distinto. Mas quando a gente tem o poder de decisão e o poder de migrar entre categorias do mercado imobiliário, putz, agora fazer residencial, agora fazer galpão, agora fazer escritório, e decidir os pontos de entrada e saída, cara, com agilidade, isso é uma vantagem muito grande. Isso nos permite conseguir, vamos dizer, aqueles retornos desproporcionais ao mercado. Então é importante ter essa liberdade. Muito bom, muito bom. Sempre que me perguntam assim sobre como é que está o interesse dos fundos internacionais no Brasil, nos players internacionais, etc., e quem são os principais agentes ou executivos brasileiros que têm essa capacidade de dialogar lá fora e trazer dinheiro, eu sempre cito você, que eu acho que certamente aí está no topo da lista aí. Pô, Estávamos juntos há 3 semanas em Abu Dhabi, né? isso. Você estava lá com os family offices, com os fundos soberanos, etc. É muito legal ver como você consegue navegar bem. Mas é o que você falou aqui na sua resposta. Acho que talvez nos últimos 15 anos, pelo menos que eu acompanho, nunca foi. Nos últimos 15 anos, pelo menos, o Brasil nunca teve tão no último lugar da fila como hoje em dia. Tô Eu errado? brinco assim, cara, que em 2012 o Brasil era lindo, todo mundo amava o Lindo. Brasil. Em 2017 todo mundo falava mal do Brasil. Em 2025 ninguém fala do Brasil. Então a É gente, a verdade. gente passou assim a ser irrelevante. É um troço muito, muito triste, na verdade. É. Então, quando você vai para uma conferência global de real estate, onde estão os players globais e se conversam sobre o mundo, se fala dos Estados Unidos, se fala da Europa, se fala da Ásia, e daí se fala assim de emergente, se fala da Índia. E, cara, não se fala do Brasil. A gente não é um destino de investimento dos quais as pessoas estão com interesse grande. E é uma coisa triste dado o tamanho da nossa economia. Nós somos aí a 10ª maior economia global. Não é que, pô, não se fala do Brasil porque pô, é muito pequeno. Não Não. se fala do Brasil porque as experiências foram ruins, cara. Então o pessoal veio para cá e perdeu muito dinheiro. E esse trauma demora um tempo para ele passar, na verdade. Então o cara que veio investir no Brasil e perdeu dinheiro, ele não quer voltar. Esse cara tem que sair de onde ele está, trocar de emprego, entrar um outro que não perdeu dinheiro ainda para querer experimentar de Pra novo. dar uma chance. É isso. Então, cara, quando eu falava assim, é engraçado, e quando eu falava em 2005 lá, cara, com os investidores brasileiros, os caras, assim, falam pra mim que como eles tinham perdido dinheiro, assim, cara, nos anos 80 e 90, entendeu? Então Uhum. os caras não queriam. É mais ou menos o que tá acontecendo agora. Então o cara fala, poxa, putz, foi Não foi horrível. boa a A experiência, experiência foi ruim. Eu perdi dinheiro no ativo, eu perdi dinheiro na no moeda. câmbio. Então, sabe, foi uma experiência traumática. Putz, o marco legal é ruim. Eu tenho ativos do Brasil que eu não consigo sair até hoje, tem rolo fiscal, tem um monte de coisa. Então, nós não fomos, vamos dizer, um destino que tratou bem o investidor estrangeiro. Tratou o investidor estrangeiro, na verdade, muito mal. Então, você olha, quer dizer, muitos desembarcaram aqui e todos foram embora. Agora, você se considera um pessimista, neutro ou otimista com relação ao que pode vir no futuro? Cara, um pouco dos três, pode ser. Depende. Pode parecer ser presunçoso eu falar isso, eu gostaria de me classificar como um realista. Não um otimista e não um pessimista.
Mas o realista, cara, e eu acho que eu olho para o Brasil de uma ótica de quem ama o país. Eu sou brasileiro, adoro o Brasil, quer dizer, estava muito bem nos Estados Unidos, não precisa ter voltado, mas resolvi voltar porque eu gosto aqui mesmo. Então, isso daqui é minha casa. Mas eu tenho que tirar esse lado, vamos dizer, de amor e olhar o país sob uma lente objetiva. Nós temos muitos desafios no Brasil. A gente tivemos, historicamente, inúmeras oportunidades para se dar bem e a gente sempre escolhe o caminho ruim. Então, a gente tem aqui o problema no Brasil de educação civil e educação política. Então, as pessoas elas são mal formadas, infelizmente, e isso as leva a tomar decisões na urna péssimas. Então, nós temos maus governantes no Brasil. O problema o país tem tudo para dar certo. A gente tem todos os recursos naturais possíveis, temos escala, quer dizer, um mercado grande, é um país continental, não tem porquê o Brasil ser um país atrasado sempre, mas o problema é que a gente escolhe mal. A gente escolhe rifar o futuro para viver o presente. Então, quando eu olho para o Brasil, hoje você fala, está otimista ou pessimista? Cara, é difícil ficar muito otimista vendo o que a gente está fazendo nas contas fiscais do Brasil. O Brasil vive um problema fiscal enorme. Isso daí vai afetar e vai prejudicar a nossa habilidade de crescer no futuro. É muito simples, cara. Qualquer criança de 15 anos entende essa história, cara. Você dá um cartão de crédito para alguém, é legal gastar, cara. Mas tem que pagar a conta depois. Uhum. Então é o que está acontecendo. A gente está gastando insanamente no Brasil, nunca se gastou tanto. A gente gasta extremamente mal no Brasil, quer dizer, não é só o problema de gastar, o problema é que a gente gasta mal. Gasta mal. Muito mal. Se olhar assim, pega o que a gente. Isso é um dado chocante. Mas o Brasil gasta mais em percentual do PIB em educação que a Coreia do Sul. Cara, olha o resultado, meu. O problema não é o tanto que a gente está gastando. O problema é como a gente está gastando. Mas, quer dizer, dito tudo isso, a gente tem, a trancos e solavancos, avançado em algumas coisas bastante. A gente tem, se você olhar assim, o que foi feito na última década do ponto de vista de reformas, não foi pouca coisa, não. Quer dizer, você teve uma reforma da Previdência, tudo bem, vamos precisar ter mais uma, mas pelo menos teve uma. Você conseguir fazer isso num país democrático, cara, é muito difícil. Complexo. Vai lá tentar fazer na França. Entendeu? Vai contar pro francês que, meu Quiseram- amigo, agora você vai ter que trabalhar 5 anos a mais. suspender um feriado lá, teve greve Você geral, viu o caos que virou, né, cara? parou Um o França. feriado. Mas fala pro cara, não, é 5 anos a mais de trabalho. Cara, não rola, entendeu? É muito difícil fazer. Fizemos, estava na beira do precipício. Tudo bem, mas a França também está na beira do precipício, entendeu? Mas a gente pelo menos fez. A gente teve grandes mudanças em marcos regulatórios em geral, quer dizer, lei de falência, a reforma trabalhista. Tudo bem que o PT está tentando reverter algumas coisas assim, dessas, escandaloso. Quer dizer, volta de sindicatos, as coisas bizarras que não fazem sentido. Mas, quer dizer, a gente evoluiu muito em algumas coisas. É um Banco Central independente, quer dizer, está tendo resultado isso agora. Então, a gente ficou um país um pouco melhor do que a gente era 10 anos atrás. Eu só gostaria que essa evolução não fosse traumática toda vez, entendeu? A gente parece que tem, assim, um quê de masoquismo, assim, cara. A gente tem que se arrebentar inteiro para conseguir evoluir. Não precisa ser assim. Mas olhando para frente, eu tenho um otimismo moderado com o Brasil. Eu acho que a gente conseguiu, de certa maneira, fazer essas transições de esquerda para direita para esquerda e talvez para direita ou esquerda de novo, não sei, de maneira não tão traumática. Eu acho que assim, nossa, teve tentativa. Não teve uma tentativa de golpe real no Brasil, cara. Pode até ter tido um meio dos idiotas que pensaram, mas não teve nada, vamos dizer, que assustasse as instituições democráticas do Brasil de verdade. A gente vem amadurecendo como democracia e como sistema. Então, acho que, cara, assim, eu tenho uma esperança, eu tenho um pouco de otimismo nesse sentido, mas sem parar de olhar os problemas reais que a gente enfrenta. Quer dizer, a gente vai ter que ter um ajuste fiscal no Brasil grande e rápido. Inevitavelmente. Agora, quando a gente pensa em mercado imobiliário e oportunidades para os próximos anos, a gente tem aqui conversas diferentes. Eu já ouvi pessoas sentadas nessa cadeira que deram respostas para todos os lados. Se você tivesse que apontar para as oportunidades, elas teriam ligadas à capital, a um tipo de asset class. Para onde que você entende que vai o mercado? Depende do seu horizonte. Vamos lá. Eu acho que o mercado imobiliário é um bicho interessante porque você tem investidores de todos os prazos hoje no mercado imobiliário. Você tem um cara de curtíssimo prazo e o cara quer ser trader de fundo imobiliário, então esse cara está ali comprando e vendendo, esse cara de curto prazo.
Você tem um cara de médio prazo que faz uma incorporação e vende aquele ativo na incorporação. Então, esse é o ciclo aí de 4, 5 anos. E tem o cara lá de 20 anos que quer segurar o ativo. Eu acho que tem que pensar cabeças muito diferentes em cada uma dessas coisas. Então, quando eu olho, eu vou olhar assim para o médio prazo, que é onde eu mais atuo. Eu não sou um investidor para sentar em cima do ativo e ficar 20 anos, até porque é impossível buscar o tipo de retorno que eu busco sentar em cima do ativo. Nós não somos tipicamente investidores de renda, até temos esse braço nos fundos imobiliários que vão muito bem, mas é um retorno diferente do private equity imobiliário. Olhando no horizonte de 4, 5 anos, cara, o que vai falar mais alto no Brasil é custo de capital. Ponto. Então, assim, o beta no Brasil vai ser determinante. Por que eu digo isso? A gente vive hoje a taxa de juros mais alta do mundo, numa economia, certamente numa economia do G20, mas numa economia grande. Tá? Nossa taxa de juros real é uma loucura no Brasil. Obviamente, isso é sustentável. Por isso que eu digo que vamos ter um ajuste fiscal, por bem ou por mal. Cara, pode ser organizado ou pode ser na pancada, mas que vai vir, vai vir. Uma vez que vem esse ajuste, você vai ter espaço para cortar juros no Brasil. Porque a causa raiz, vamos dizer, dos juros no Brasil é o gasto do governo. Tá? Então a gente está tendo um respiro de inflação agora, quer dizer, o IPCA veio comportadinho e tal, por sorte. Qual foi a sorte? Desvalorização do dólar, então, quer dizer, parte da economia é dolarizada, então isso ajudou a inflação. E o tarifaço do Trump, cara, que ajudou a manter alguns produtos que sairiam do mercado no Brasil e empurrou o preço de alimento para baixo. Os dois são temporários, tá? E já tiveram efeito. Então, o resto da inflação vem do gasto do governo. Quando não consertar isso, não resolve. Mas assumindo que a gente vai ter um ajuste fiscal, que vai ter que ter, porque senão a dívida vai explodir, você vai ter espaço para cortar juros, cara. Quando você tem espaço para cortar juros, você reprecifica todos os ativos na sociedade, não é o imobiliário. É o imobiliário, a bolsa, são debêntures, tudo é precificado. E se olhar assim, cara, puta, tem uma Selic de 15, tá? Ou de outra maneira, estamos lá no IPCA mais 9 de juro real, olhando assim, uma curva média. Qual é o juro neutro no Brasil para não crescer, o juro real neutro no Brasil para não crescer e não ser expansionista nem retracionista? É 4%. Tá? Então a gente tem um espaço aqui para cair desse 9 para 4. Isso vai acontecer num novo governo Lula, vamos dizer, pouco provável, porque existe uma desconfiança muito grande do mercado com esse governo. E com razão. Quer dizer, as pessoas não desconfiam por natureza, desconfiam porque elas já provaram do veneno. Então, acho que mesmo com o governo Lula vai ter uma queda. Agora, se você cai de 15 para 9, não. Mas ela cai de 15 para 12, para 11. A taxa de juros longa vai cair 200, 300 basis points. Cara, é coisa pra caramba. Então, quer dizer, o cap rate no ativo lá, cara, que está a 11% hoje, vai para 9, cara. 200 basis points na perpetuidade no ativo imobiliário é muito ganho. Então, quando eu olho para o Brasil, mais qualquer coisa, quer dizer, se tiver um governo de centro-direita, esse 15 pode vir para um 9, para um 8. E daí, quer dizer, daí não são 200 base points na longa, são 300, 400. Puxa, daí assim, é aquele ganho que acontece a cada 20 anos. Então, você tem uma oportunidade aqui, quer dizer, de reprecificação enorme. E eu faço reprecificação do Brasil. E daí o imobiliário vai no vácuo, entendeu? Vai tudo. A gente está muito barato. Quer dizer, o fato é esse, a nossa moeda não vale nada, quem viaja para fora do Brasil sabe disso, cara, só toma água. Na Europa, cara, é 10 reais um copo d'água. Então, assim, a gente está muito descontado com o país, então tem um espaço grande aí para revalorização dos ativos como todos, mas isso é uma visão imediatista, estou falando assim, cara, 4, 5 anos. Não é o que eu penso do mercado imobiliário em 20 anos. E considerando tudo que você está vendo de mercado e analisando os players do mercado como um todo, os incorporadores, os fundos, qual que você acha que é o erro principal que a gente está cometendo hoje, que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e falar, pô, tava na cara e passou batido isso aqui, olha só, que cagada. Cara, assim, cara, são... diferentes players cometem diferentes erros, cara. Lista alguns aí. A gente está em várias pontas dos negócios, Aham. então a gente tem o privilégio de poder errar em mais de um lugar. Mas brincadeiras à parte aqui, eu acho assim, cara, vou separar por tipo de players. Começar pelos fundos imobiliários. Cara, assim, para mim existem erros crassos, horrorosos acontecendo no mercado de fundo imobiliário. Tá? E qual é o erro? É botar qualquer porcaria para dentro, qualquer custo, cara. Então essa história que virou agora modinha, cara, vou comprar com cota e é bom. Cara, não é bom, cara. Se eu tenho assim, um portfólio direitinho, arrumado, e eu vou lá e compro um ativo ruim só porque eu comprei com cota, não desencaixei.
Cara, eu tô colocando uma porcaria para dentro. E tem muita porcaria sendo colocada para dentro desses fundos. Cara, eu olho assim e falo, meu Deus do céu, cara, olha esses troços que estão colocando para dentro. Que daqui a 4, 5 anos vão virar problemas. Então, eu acho que a ganância por crescer no mercado de fundo imobiliário está levando o mercado a tomar decisões ruins. Eu vejo várias transações assim que eu falo, meu, eu não colocaria essa porcaria no meu portfólio a qualquer custo, cara. Tem regiões assim que eu falo, meu, essa região aqui, cara, ela só existe por causa de um incentivo fiscal que já tem data para acabar. Por que que eu compraria alguma coisa aqui hoje? Não faz o menor sentido. Mas os caras compram, porque é ativo sob gestão, aumenta a rentabilidade da gestora, não do investidor. Uhum. Então tem um desalinhamento aqui entre os gestores e os investidores que é um pouco assustador. E esse troço, essa conta chega, também não existe milagre. Entendeu? Você pode, comprei o troço no yield bom hoje, mas, cara, daqui a 2 anos você sabe que ele vai estar vazio, cara. E daí qual é o seu yield daqui a 2 anos? Então, isso é um problema. Daí mudando um pouco, quer dizer, para os incorporadores, cara, eu acho que do lado residencial até tá um pouco melhor, cara. No lado comercial, acho que a gente não está evoluindo muito. É, eu me pergunto muito assim, cara, o que é o escritório do futuro? Eu não acho que o escritório do futuro é a mesa de ping-pong e sinuca no meio do escritório, aquela zona que tinha, que então não existe, e parou de existir Uhum. globalmente, entendeu? Aquela palhaçada de chega aqui, porra, de bermuda, joga sinuca no escritório, acabou. Acabou onde começou, também acabou nos Estados Unidos, acabou essa história. Não funciona, cara. O ambiente de trabalho é um lugar para trabalhar, não é para brincar. Mas o que é o escritório do futuro? Quantas vezes por semana essas pessoas vão efetivamente vir para o escritório? Eu não acredito em home office, nunca acreditei, eu acho ruim, mas eu acredito sim no modelo híbrido, e isso cada vez vai ter. Quer dizer, poxa, se você tem uma reunião que é do lado da sua casa e você vai para o escritório para voltar? Não vai. Você vai fazer a sua primeira reunião com o escritório em vídeo e fala, pessoal, tenho reunião às 10 aqui do lado de casa, vai na reunião às 10 e vai para o escritório. Então, esse tipo de coisa, essa flexibilidade vai existir. Consequentemente, o uso baixa um pouco. E daí a grande pergunta, quer dizer, olhando não 5 anos para frente, olhando 10, talvez 15 anos para frente, em que tipo de sociedade nós vamos viver? Isso daí é uma pergunta assim que me perturba diariamente. Quer dizer, eu fico pensando o dia inteiro. Eu tenho filhos adolescentes indo para a universidade e tal. Eu falei, cara, eu vou educar esse pessoal aqui para quê? Olhando assim, num ponto de vista, um pouco de futurologia aqui, mas sem viajar, sem começar a ter Uhum. ideias malucas. Falta o seguinte, cara, a inteligência artificial está aqui, existe, é uma realidade hoje e evolui numa velocidade assim assustadora, tá? Então a capacidade de evolução desse troço, ela duplica, vamos dizer, o raciocínio a cada mês, mês e meio. Então ela já, quer dizer, em alguns tipos de atividades, é impossível já o ser humano competir. Então você pega aqui, cara, porra, lá atrás já com xadrez já não conseguia, hoje esquece. A inteligência artificial já consegue, vamos dizer, substituir inúmeras atividades que pessoas fazem melhor. E só vai evoluir. Daí você coloca isso junto com, quer dizer, com os robôs humanoides, que também estão aí. Exato. Essa coisa já existe, tá? São meio tosco ainda, andam meio torto, tá? Meio Mas. travadinho. Mas, cara, se junta os Uhum. dois, daqui a 15 anos, cara, sei lá, eu vou chegar aqui e falar, bom, cara, tem aqui o robô humanoide. O cara pensa mais rápido que eu, calcula mais rápido que eu, ele é mais forte que eu, ele não come, ele não Não fica dorme. cansado. Cara, eu ganho desse cara como? Uhum. Eu não ganho nada. Quer dizer, na última grande revolução, bom, tiveram algumas, mas as duas últimas grandes revoluções que a gente teve, a industrial e a evolução do PC, na verdade, né, da computação para todo mundo, esses ativos, eles ajudavam o ser humano a ficar mais produtivo. Então, eles, porra, ajudavam o cara que era braçal na Revolução Industrial a fazer mais com o braço dele, quer dizer, mais rápido. Uhum. Eles ajudaram os trabalhadores do escritório nos anos 80 e 90 a produzir mais, quer dizer, com o computador, mas eles não substituíam o pensamento, vamos dizer. Uhum. E pela primeira vez a gente está tendo isso agora, quer dizer, alguém está pensando por nós É. e vai pensar mais rápido que a gente. Então, o que acontece? Você olha um cara assim, tipo o Elon Musk, fala que as pessoas não vão precisar trabalhar mais daqui Vai a ser 15, 20 opcional, anos, né? vai ser opcional. Cara, se for opcional de verdade, Qual é o para que futuro dos serve o escritórios, escritório? né? Sei lá, cara, entendeu? Exatamente. É difícil pensar. Era muito fácil para mim, 10 anos atrás,
pensar na vida de um ativo imobiliário e olhar 20 anos para frente. Hoje não é. Não, e se você para pensar, nós não estamos tão longe. Tem muitos fundos que tinham call centers imensos. Cada vez menos vai existir call center. Não, já IA já acabou esse troço, não, não entendeu? precisa Acabou. mais. Acabou, Né? cara. Não é nem Meu, IA, o cara trabalha de casa. é isso. Já trabalha de casa e esse cara não vai trabalhar Não mais, vai, cara. daqui a pouco. Esse emprego, meu. É que nem o dublador, né? Tava tendo É isso. greve em Hollywood. Falou, Cara, gente, é que nem as datilografistas fizeram greve quando surgiu. Cara, é isso. Não tem mais Tradução datilografista. simultânea, cara. Esse cara perdeu Acabou. emprego. Desculpa, Acabou, meu. acabou. Já começa por outra Acabou. coisa. Inclusive, cara, assim, quem conhece o negócio de tradução, você precisa de 2 tradutores, eles só podem trabalhar por meia hora, tem que trocar o Aham. outro. Cara, mete o robozão lá, meu, esquece, cara. Vai traduzir mais rápido, melhor Uhum. e barato. Isso Então, assim, a acho que para pergunta... decisão de real estate para você deve ser difícil você imaginar como isso vai impactar a compra de um prédio. Cara, você começa a pensar em classes de ativo que, assim, cara, que eu falo, porra, o que vai continuar tendo demanda? Do escritório é um troço super assim, cara, não sei. Nos próximos 10 anos, tenho certeza que vai ter demanda e tal, cara, mas assim, daqui a 20 anos, não tenho a menor ideia. Uhum. Agora, Talvez o moradia, que vai precisar? hotelaria, Moradia, com certeza. hotelaria. Hotelaria, eu acho que sim, cara. Eu tava, assim, Loucura, né? loucura, cara. Eu A achava, performance hoje em dia tá eu achava esse interessante, business uma porcaria, né, cara? Hoje tem uma carteira de quase 3 bi desse troço e tô achando maravilhoso. É a classe de ativo mais produtiva pra gente nos últimos 5, 6 anos, cara, foi hotelaria. Mas hotelaria talvez, porque as pessoas vão continuar viajando. Uhum. Talvez não por trabalho, mas por prazer, sei lá, mas vão continuar querendo ter experiências. Habitação, com certeza. E eu acho que logística também. Quer dizer, cada vez mais a gente vai precisar produzir, estocar e movimentar os bens produzidos. Então, essas daí me parecem mais tranquilas. Escritório, não tenho a menor ideia. Sei lá. A primeira vez, assim, é difícil. É difícil E olhar as pro futuro. formas alternativas do residencial? Quando a gente fala de... a gente teve uma onda agora que deu uma acalmada de estúdios, muita gente começa a falar de co-living, student living. Você acha que isso tende a crescer pelo déficit habitacional ou não? O estudo livre é muito bom, não sei nem se vai ter estudo, né, cara, pra frente. Então, a isso é grande verdade. pergunta é assim, cara, pô, você vai estudar ou você vai passar na loja e comprar o chip e enfiar na sua cabeça? Não sei, mas pode ser que, entendeu? Pode ser que a educação mude radicalmente também. Eu vou falar do presente, cara, eu não acredito em estudo livre no Brasil. Eu acredito na classe ativa, mas não no Brasil, porque no Brasil, assim, você pegar a composição do corpo estudantil do Brasil, cara, o grosso estuda na cidade onde eles nasceram e crescem. E o cara que vem de fora, quer dizer, muitas vezes ele não tem dinheiro para pagar um student housing adequado, o cara vai para uma república, que é uma bagunça, ou ao contrário, o cara tem bastante dinheiro e quer morar melhor que aquilo, então o cara fica no meio. Funciona, mas não tem escala, entendeu? Quantas universidades você vê em São Paulo, isso é São Paulo, que é onde o maior centro de excelência de educação no Brasil, que as pessoas efetivamente se deslocam de outras partes do Brasil para vir. USP, GV, INSPER, meio que isso, né, cara? Talvez Mackenzie. O resto, cara, então, porra, são 4. Nos Estados Unidos, não, isso é um mercado enorme. Na Europa é um mercado grande também. Então, acho difícil, por causa desse problema de escala. Custa caro operar esse troço, e se você tiver um predinho lá com 100 unidades, você não vai ganhar dinheiro nunca. E você tem uma opinião interessante, eu queria te ouvir, sobre data centers, que muitos players tentam entrar nesse mercado aí. Alguns falam que é real estate, outros falam que é infraestrutura. Qual que é a sua leitura disso Eu não aí? acho que nem real estate nem infraestrutura, acho que é equipamento mesmo. Pesado, né? É equipamento. Minha leitura é o seguinte, eu já aprendi, depois de ter errado bastante na carreira, a não se meter em coisas que eu não entendo. Tá? Então, eu sou um cara que entende de crédito, eu entendo de real estate, eu não entendo de equipamento. Agora, entendendo de real estate, eu olho para esse tipo de ativo e eu falo, cara, esses troços estão ficando obsoletos num ciclo de 5 anos. O ciclo ativo imobiliário é 20, 25, 30 anos. Mas esse troço fica em 5. Mas ninguém faz essa conta de obsolescência em 5 anos. Ninguém faz. Eu não me sinto confortável investir num troço que, cara, eu não sei como é que ele fica num prazo relativamente curto. E é um investimento pesado. Mesmo se só fizer, vamos dizer, a casca eletrificada, o powered shell, como chamam. Então, para mim, assim, cara, tem
um volume de dinheiro muito grande entrando nesse segmento. É um dinheiro com custo de capital mais baixo que o meu. E é um troço que eu não entendo. Eu olho essa equação e falo, cara, essa festa tá ruim, entendeu? Vou fazer o que aí, meu? Deixa pros outros, entendeu? Eu não quero brincar, não. Tá certo. E quando você olha para sua carreira aí com tantos erros e acertos e com vitórias e momentos diferentes, em termos de lições aprendidas, se você tivesse que nomear uma ou duas lições principais aí ao longo dessa jornada até aqui, que ainda vai durar muito, mas até o momento, assim, quais são as principais lições que você aprendeu nessa jornada de real estate, Brasil e mundo? Cara, assim, uma coisa para mim que é fundamental é, para quem for investir no Brasil, tá? Você tem que fazer uma análise top-down no Brasil e não bottom-up. O que eu quero dizer com isso, cara? Não adianta eu começar analisando é, a quadra aonde eu vou colocar aquele prédio de escritório, residencial, que seja, não interessa. Tá? Eu tenho que começar analisando o país de cima para baixo. Então, talvez eu seja a única gestora imobiliária do Brasil que tem um departamento de macroeconomia dentro. A gente gasta bastante tempo estudando isso. Porque o Brasil tem ciclos macroeconômicos muito violentos. E se você estiver na ponta errada do ciclo, cara, você pode estar com um ativo bom, você vai se estourar. Não tem como. Então a gente começa olhando para o Brasil e falando, bom, o que, que eu acho que vai acontecer nesse país daqui a 5 anos? Que já é assim uma bola de cristal enorme, entendeu? Eu acho que vai ser ruim, bom, médio. E com isso a gente começa a falar, bom, eu vou entrar num ciclo de desenvolvimento que é mais longo, eu vou fazer uma aquisição que é mais curto, eu vou entrar num setor que é mais exposto ao PIB, como varejo ou residencial, ou um ao menos, entendeu? A gente começa daí a entender o que são as nossas alternativas de investimento, dado o ambiente que a gente acha que vai existir. Então, eu acho que isso foi um aprendizado, quer dizer, olhe muito para o macro. Eu olhei pouco. Na verdade, assim, eu olhei bastante para o macro quando a Dilma estava entrando e eu não agi em cima do que eu vi. Isso foi um erro. Quer dizer, eu sabia que ia ser um desastre. E qualquer um que tem uma formação econômica razoável entenderia que aquilo ia ser um desastre. Eu não agi, eu fiquei meio, cara, paralisado Não dava pra ali. acreditar que ia ser tão desastre. Eu não achei que ia ser tão ruim. Eu achei É. que ia ser ruim, mas não achei Acho que que ia. não é Cara, eu possível. achei que a gente tem uma recessão, a gente teve uma depressão, quer dizer, a gente quase teve uma depressão. O PIB caiu quase 9%. Uma depressão, da definição clássica, é uma queda do PIB de 10% em 2 anos. A gente teve uma de 9 quase. Então, cara, assim, chegamos ali. É. Então, eu brinco entre Covid e Dilma, eu me abraço Covid, cara. É, mas eu não agi. Então, hoje a gente é muito mais sensível a isso. Quando a gente olha, vê uma coisa, um ciclo ruim, a gente age. Fala, cara, a gente acha que vai ser ruim, vende, se prepara. Uhum. Então, isso foi uma lição importante. Eu acho uma segunda lição importante, que foi um erro meu também durante a Dilma, eu fiz duas coisas erradas naquele ciclo, foi onde eu apanhei. Quer dizer, foi aquele ciclo mais duro nosso ali. Eu não agi quando eu vi o macro ruim, e eu entrei alavancado. Tá? E a alavancagem no Brasil é um bicho perigoso. Você tem que, não é um bicho bem domesticado, entendeu? Você tem que lidar Bateu o com. vento para um Entendeu? lado. Não assim, a alavancagem nos Estados Unidos é um cachorro, a alavancagem no Brasil é um leão, entendeu? É meio parecido, mas não é, entendeu? Cara, um tá domesticado, o outro cara Sim. não tá. Você pode parecer domesticado, mas ele não tá. Então, quer dizer, a gente aprendeu muito a tratar a alavancagem com cuidado enorme. Entendendo que os ciclos de juros no Brasil são violentíssimos. Pô, a gente saiu, cara, assim, de 2% para 15%, cara, num período de Loucura. 2 anos, cara. É um troço maluco. Não tem outro país no mundo que faz isso. Se você tá alavancado errado, cara, numa brincadeira dessa, você explode. Uhum. E foi o que aconteceu com muitos fundos estrangeiros que vieram para o Brasil. O cara veio com aquele, sabe, com aquele manual americano Aquele de como mindset investir. americano. Eu vou Chega comprar aqui, aqui, eu vou alavancar, acontecer isso, só que ninguém esquece. contou pro cara que o juros sai de 7 para 15 em 4 meses aqui no Brasil. E que subida de juros no Brasil não é 25 basis points, é 200. Então os caras alavancaram e explodiram. Então eu acho que essa outra lição, quer dizer, ter muito cuidado com a alavancagem e não acreditar que eu vou ser salvo por um futuro melhor, porque vai crescer, blá, blá, blá. Cara, a gente trabalha sempre Play safe. com um cenário ruim. Então, cara, qual é o cenário ruim? Eu inverti um pouco a lógica de como a gente investe depois da Dilma. A primeira coisa que nós nos perguntamos internamente, cara, como é que a gente pode perder dinheiro com esse troço? Quando eu consegui usar Auri, cara, todas as possibilidades de perder dinheiro, a gente está satisfeito que a gente tem isso bem mapeado e que está controlado. Daí, ok, como é que ganha dinheiro com esse troço? Entendeu? Então, assim, a gente tem uma lógica bastante defensiva. Fala, o que Sim. pode dar errado?
Porque das, cara, planilha é sempre qualquer coisa, planilha é sempre maravilhoso, sempre vai Sim, dar certo. Mas na se hora der H. errado, entendeu? É, Então, acho que estressar muito, isso é um aprendizado, que se estressar muito o que pode dar errado é importante quando você está fazendo, quando você está entrando no investimento. Porque, cara, o mundo produz coisas que você nunca imaginou. Então, cara, pode ser muito fato. pior do que você acha. Max, o papo tá muito bom, tá estourando o tempo aqui, mas eu quero encerrar aqui com uma pergunta de futuro. Para onde é que você entende que vai a HSI, que vai você aí para os próximos anos? A gente está aí em meio até a eleição, que vai definir o próximo presidente para os próximos 4 anos. É um ano complexo para a gente definir estratégia, né? O que esperar? Qual que é a estratégia principal sua? Senta em cima e espera para ver o Cara, resultado ou dá para atuar? cara, eu tô atuando. Na verdade, esse último ano, cara, a gente tá super ativo. A gente tem investido, assim, bastante. E você olha, pô, mas cara, como é que você investe? Você é um maluco, cara. Você fala que o país está com problema fiscal, blá, blá, blá. Tá com tudo isso. O fato é, cara, eu acho nosso governo ruim. Eu acho os caras uns irresponsáveis. Mas no fim do dia, como eu disse, vai ter que ter um ajuste para um jeito e para o outro. Quando tiver o ajuste, voltando para o começo da nossa conversa, vai ter essa reprecificação. Então, quando Tem eu que estar olho, posicionado. cara, tem que estar posicionado. Agora é a hora de comprar, quer dizer, as coisas já começaram a andar, na verdade. Eu tava comprando quietinho no último ano, quando eu falava que o Brasil era uma porcaria, e era mesmo, e eu botando para dentro. Compra, compra, compra. Por que que eu fazia isso? Cara, porque tava muito barato no fim do dia. Então eu olhava assim para e falei, meu, não vai ficar com a taxa de juros real desses níveis para sempre. Se eu comprar bons ativos, eu posso ter mais ou menos ganho. Então, se eu tiver uma reedição desse governo, nosso espaço para corte de juros é menor, a reprecificação é menor. Se tiver uma mudança de rumo, você tem um espaço maior. Então, o que eu olho para o nosso futuro? Nós nos posicionamos, certamente, nos últimos anos aqui, continuamos. A gente está long Brasil. Tá? Claramente é isso, cara. Meu posicionamento é: eu estou comprado em Brasil. Para os próximos 2, 3 anos, independente do governo. Para frente disso, daí depende um pouco do governo. Claro, claro. Legal. Max, agradeço muito a sua participação. É um prazer Sempre estar aqui com você. ótimos insights, ótimo papo. Gosto muito de falar com você. E para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui na nossa companhia. Eu peço que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe também esse vídeo aqui com aquele amigo que pode se beneficiar de um papo leve desse, que pensa o futuro do mercado imobiliário e provoca uma reflexão. Max, novamente, muito obrigado. Gustavo, Até a obrigado, eu, próxima. cara.